Oi, eu sou a Mari e hoje a gente vai falar sobre o tema que eu mais quero trazer desde o vídeo de The Sims, que foi o primeiro vídeo do canal, mas que eu não tinha coragem de trazer de tanto respeito que eu tenho a essa franquia. Hoje a gente vai falar sobre Clube Penguin. Eu realmente queria trazer esse vídeo faz muito tempo, só que Clube Penguin ocupa um lugar no meu coração que eu não sei explicar, entendeu? Foi um dos jogos que eu mais joguei na minha infância inteira, se não que eu mais joguei. Acho que eu joguei mais do que The Sims, porque era mais acessível do que The Sims pra mim. E como a maioria das pessoas que me acompanham, eu tenho muita memória afetiva desse jogo. Aqui no canal eu já trouxe vários vídeos sobre jogos, brinquedos, séries. Em todos esses vídeos eu tento passar o sentimento que eu tenho em relação ao tema que eu tô falando. Inclusive não é à toa que os 3 vídeos mais vistos do canal foram os vídeos que eu mais estava entregue ao que eu tava falando, que foi The Sims, Five Nights at Freddy's e Monster High. E depois de produzir esses vídeos, eu fiquei mais insegura ainda de trazer Clube Penguin pro canal, porque é um dos vídeos que eu mais queria trazer, além de The Sims. Mas esse dia chegou e eu espero que vocês gostem do que eu preparei pra vocês, entendeu? Que vocês se divirtam assistindo o vídeo. Obrigada, cachorro. Vamos lá. Se você ficou até aqui e não sabe o que é Clube Penguin, eu realmente te admiro, entendeu? E como assim você não sabe o que é Clube Penguin? Mas em resumo, foi um jogo lançado por uma empresa canadense e criado por Lance e Lane. Antes disso, eles ficaram pelo menos 5 anos idealizando a ideia. Primeiro, o jogo ia ser sobre guerra de bola de neve, não ia ter nem pinguim, mas isso não saiu do papel. E depois, eles resolveram fazer essa guerra de bola de neve só que com pinguins. O motivo que eles queriam que fosse pinguins era bem simples e bem direto. Eram muito mais fáceis de animar. E também porque o Lance tinha visto uma foto de um pinguim escorregando numa casca de banana no jornal. É basicamente isso. Gente, às vezes o monitor apaga e eu não vejo porque tem uma luzona na minha cara e aí eu não consigo ver, tipo, o que tá aqui. Minha visão periférica não é tão boa assim. Então, por favor, relevem, porque já aconteceu nos últimos 2 vídeos. O Lance tinha o site dele, que era o Rocket Snail Games, e nele ele postava todas as atualizações em relação ao Clube Penguin, que antes não era Clube Penguin, mas a gente já vai chegar nisso, e também era onde ele lançava os jogos. Então você entrava nesse site para ser redirecionado aos jogos que ele lançou de sequência do Clube Penguin. Em primeiro lugar veio o Experimental Penguins, em que os pinguins eram literalmente assim. Era um jogo bem simples, como vocês podem ver, ele tinha um cenário assim cheio de detalhes, não tinha como superar, mas eles conseguiram. O conceito do jogo era muito simples no começo, você podia nomear o seu pinguim, falar no chat e jogar bola de neve nos outros, porque esse era o conceito básico, guerra de bola de neve. Depois o jogo evoluiu pro Penguin Chat, que era também o Penguin Chat 2. Tô explicando isso aqui agora porque eu fiquei confusa fazendo o roteiro desse vídeo. O Penguin Chat, teoricamente, é o Penguin Chat 2, porque o Penguin Chat 1 é o Experimental Penguins. Então depois do Penguin Chat veio o 3. Enfim, primeiro veio o Penguin Chat, que era a versão evoluída do Experimental Penguins. Nele você tinha algumas opções a mais, como o Igloo, você podia dançar, você podia usar o emote já. Então já tinha algumas coisas, tinha até a bandinha já, mas não mudava muito assim do Experimental Penguins. Foi um processo de evolução lento aí que a gente viu durante esses jogos. E logo em seguida a gente teve o Penguin Chat 3, que eu já expliquei por que chama Penguin Chat 3, e ali você já consegue ver o esqueleto inteiro do Clube Penguin nascendo. Ele já é muito parecido com o jogo original. A gente já tem alguns dos cenários famosos, a gente já tem umas opções de chat que vieram a ter depois. Enfim, o Penguin Chat 3 chegou a ter mais de 1 milhão de jogadores. E 2 anos depois, no Penguin Chat 3, seus criadores anunciaram para os jogadores que dali em diante a gente teria o que foi chamado de a grande atualização. Nada mais era do que o lançamento do Clube Penguin. Os criadores do jogo contrataram 2 pessoas que foram moderadores do jogo e lançaram o teste beta, que era uma versão do jogo onde os jogadores poderiam relatar os erros, os bugs, as coisas que estavam ruins para eles melhorarem e lançarem oficialmente o jogo. Isso fez tanto sucesso que eles resolveram fazer uma festa beta para agradecer os jogadores que foram lá, que reportaram os erros e que divulgaram o jogo para seus amigos e que ajudaram a crescer a popularidade do jogo desde ali. Então, em 24 de outubro de 2005, foi lançado o Clube Penguin. Milhões de pessoas já tinham se inscrito desde o início, porque ele já tinha uma fama pelo Penguin Chat, como eu falei antes. E em 2007, 2 anos depois do jogo ter se lançado, ele já contava com mais de 30 milhões de pessoas jogando. No começo, o jogo não era nem um pouco do que a gente lembra do que era. Ele tinha menos espaços, ele tinha menos recursos. Pra vocês terem noção, a ilha em 2005 era assim, e em 2017, quando o jogo foi encerrado, ela já tava assim. Com o passar dos anos e a evolução da ilha, os minijogos foram aumentando cada vez mais, acho que chegou a ter quase 30, se eu não me engano, e com os minijogos você conseguia dinheiro pra comprar coisas, comprar roupas, comprar coisas pro seu iglu, etc. E eu lembro claramente que eu, Marianinha criança, não entendia o conceito de assinatura. Então, quando isso foi implantado no jogo, eu achava que eu ia conseguir comprar qualquer item com as moedas que eu ganhasse nos minijogos. E aí eu juntei muita moeda pra comprar um iglu em específico. E aí eu consegui todas essas moedas, e aí eu descobri que eu não conseguia comprar porque eu não era assinante.
foi bem triste. Tipo, muito triste. Eu vou falar disso na terapia essa semana. Alguns dos jogos davam mais dinheiro do que os outros, como o Esmaga Fruta e o concurso de dança. O concurso de dança, na verdade, eu não sei se ele dava mais dinheiro. Só que eu jogava tanta música que eu acabava saindo de lá com 800 moedas. O concurso de dança nada mais é que um joguinho que você tem que acertar as setinhas pro seu pinguim dançar e acertar os passos. Muito legal, porque logo em seguida que você vai acertando, você vai fazendo mais combos. A Candace, que é a DJ ali do concurso de dança, ela vai te ovacionando, falando, e os pinguins vão enchendo, as luzes vão mudando, e aí você erra uma seta e você volta pro começo. É bem frustrante. E o Esmaga Fruta era um jogo onde você fazia vitamina batendo a bunda na banana. Um dos jogos mais amados de todos, se não o mais amado e o maior de todos, era o Card Jitsu, que era um jogo onde você batalhava tipo um jiu-jitsu, só que do Clube Penguin e com cartas. Ele tinha animações únicas e quanto mais você jogava e evoluía no jogo, mais a sua faixa subia até você chegar na faixa preta. Eu mesma nunca cheguei na faixa preta e eu não quero falar sobre isso, tá? A gente já percebeu que eu não era uma boa jogadora dos minigames, né? Mas tinha um item específico, além das roupas e das decorações, que não eram bem um item, era o que viria a se tornar o seu maior companheiro do Clube Penguin, os Puffles. Os Puffles eram os animais adotáveis do Clube Penguin. Eles surgiram desde o começo do jogo, eles apareciam em alguns cenários, tinham alguns rumores sobre eles no Clube Penguin News, não lembro direito o nome do jornal do Clube Penguin, mas aquele jornalzinho que tinha no Clube Penguin. E em 2006 ele foi oficialmente lançado como um bichinho adotável do jogo. Os assinantes podiam ter qualquer cor de Puffle, mas os que era pobre, igual eu, só podia ter o vermelho e o azul. Primeiro veio o vermelho, o azul, rosa, verde e preto, se eu não me engano. E depois disso, anualmente era lançado um novo. E na minha concepção, os Puffles tiveram o auge deles até o ano de 2013, quando foi lançado o Rainbow Puffle, o tão sonhado Rainbow Puffle. Cada Puffle tinha sua personalidade própria, você cuidava deles no seu iglu, você dava banho, você alimentava, fazia todas essas coisas, e eles tinham animações únicas. O Rainbow Puffle foi lançado em 2013, junto ao Hotel dos Puffles, que não tinha antes e fica do lado do Pet Shop. Você tinha que cumprir todas as missões do hotel pra chegar no andar final e ser lançado por um canhão, que eu não sei explicar direito o que é um canhão, que te jogava pra ilha dos Rainbow Puffles, e ali você podia adotar o seu completamente gratuito. Foi bem legal inicialmente, mas não durou muito tempo, porque era muito fácil de conseguir, ele era gratuito, então qualquer um podia simplesmente pegar. Os Puffles azul e o Puffle vermelho, pelo menos você tinha que pagar uma taxa de 400 moedas por ele. Então você tinha que ir lá, jogar o joguinho, juntar suas moedas e comprar ele, mesmo que fosse bem fácil, sabe? Alguns meses depois, eles lançaram também o Puffle dourado, e aí realmente começou a decair. Como eu citei antes, cada Puffle tem a sua personalidade. Pra vocês terem noção, nas festas dos Puffles, cada sala era decorada com a personalidade de um deles, sabe? Já o Rainbow, o Gold e todos eles que vieram depois, não tinham. A gente teve, por exemplo, os Puffles selvagens, que eram os Puffles baseados em animaizinhos da vida real. Eles não tinham personalidades tão legais quanto as dos outros, não tinham animações tão criativas e não eram tão legais assim de você ter. Eles só eram bonitinhos. Pra você alimentar, dar banho e brincar com eles, você tinha que levar eles no hotel dos Puffles. Não tinha mais aquela animação incrível que os outros Puffles tinham antes, que você fazia no seu próprio iglu. Isso se deu provavelmente porque a Disney não quis gastar com muitas mais animações, porque tiveram muitos mais Puffles, e foi mais uma questão de economia, mas de verdade isso fez muita falta. De qualquer forma, os Puffles eram uma das melhores partes do jogo, mas eles não eram a melhor, que a melhor parte do jogo pertencia à estranha parafernália falante. Tenho várias memórias afetivas envolvendo o jogo de descer a montanha do Clube Penguin com os meus amigos, quando a gente terminava as nossas obrigações na aula de informática. Isso é óbvio. Teve uma vez em específico que eu lembro que eu não ia jogar Clube Penguin com os meus amigos na aula de informática naquele dia, porque eu e as meninas estávamos muito animadas, porque a Miley Cyrus tinha lançado o clipe de Working Ball, e eu não conhecia a Miley Cyrus como Miley Cyrus, era a Hannah Montana mudando completamente a personalidade dela, mas no fim das contas eu joguei, porque eu era muito apegada a esses momentos. Ou, por exemplo, quando os meus primos foram passar um dia inteiro na minha casa e a gente passou literalmente o dia inteiro jogando Clube Penguin. Ai, mas vocês jogaram cada um em um computador diferente? Não, porque eu só tinha um. Então sentou 3 mané na frente de uma tela e ficou revisando a cada tantos minutos cada um jogar. Foi isso. Eu lembro muito claramente como eu gostava de só pinguinar pelo mapa e jogar os minijogos, mas nada se comparava às missões. A ASP era a Agência Secreta de Pinguins. Ela era localizada na loja de esportes do Clube Penguin, e pra você ser liberado de entrar, porque aparecia lá que tava trancada a sala, você precisava achar a chave
dessa sala. E essa chave ficava no baú do tesouro, dentro do lugar subterrâneo que tinha o mar lá. Eu não lembro exatamente o nome desse lugar, mas era um baú do tesouro que ficava ali no mar. Então era uma chave dentro de um baú do tesouro que você precisava achar a chave do baú do tesouro. E a chave do baú ficava num dos livros que tinha na biblioteca do Rock Hopper. E quando você achava isso, você tinha a liberação do baú e também resgatava a chave da ASP. E óbvio, se tornava um membro da agência. Também tinha a EPF, a Elite Penguin Force, que foi a sucessora da ASP e que ficou mais conhecida como Estranha Parafernália Falante, que era o nome do local onde ficava ela. Para você acessar a EPF, você tinha que cumprir todas as missões da ASP. Isso antes de um acontecimento específico. Então você tinha que terminar todas as missões para entrar na EPF. Como eu era muito burra e eu perdia a senha das minhas contas sempre, eu não tinha uma conta específica, eu nunca terminava as missões. Então eu só fui me tornar membro da EPF quando aconteceu o que eu vou contar agora. Alguns anos depois, o maior vilão do Clube Penguin, que foi o Herbert, causou uma explosão de pipoca na ASP e destruiu o local inteiro. Por causa disso, a loja de esportes teve que ser fechada e substituída pela Estranha Parafernália Falante. Se você for ver a tradução, não é exatamente essa, porque em inglês faz mais sentido, que é tipo uma cabine telefônica lá. Mas em português eles traduziram pra isso, então tanto faz, ficou bem legal, o nome fica na cabeça. Pra você conseguir se tornar membro da EPF, era um pouco diferente, porque os membros da ASP já eram automaticamente transferidos pra membros da EPF, quando isso mudou. Então você tinha que receber o convite de alguém pra se tornar membro. Ele chegava na sua caixa de correio, que é em cima ali da interface, onde chegam as suas cartas. Quando você recebia essa carta, você ia até o local, que é a Estranha Parafernália Falante, esse nome é muito complicado de ficar repetindo, e o telefone tocava. No que o telefone tocava, começavam alguns desafios pra você cumprir. Primeiro você tinha que jogar uma bola de neve num alvo, e depois disso, a cabine telefônica se tornava uma tela que vai te dando as instruções pra você ir cumprindo tudo que você tem que fazer, pra no final se tornar um membro da EPF. Dentro dessa seita aí, tinham muitas missões pra você cumprir, e todas envolviam o Herbert, que era um urso polar que acabou encalhando ali na ilha porque ele não gosta do frio, ele detesta o frio. E ele saiu da sua cidade natal pra procurar um lugar mais quente, só que ele dormiu no meio do caminho, e a correnteza levou ele pra um lugar mais frio ainda do que a cidade natal dele, para o Clube Penguin. Como ele já tentou a ideia de fugir pra um lugar mais quente, ele resolveu que ele ia tornar o Clube Penguin mais quente. Então todas as missões dele envolvem destruir a ilha e aquecer a ilha e derreter tudo, enfim. E ele era acompanhado pelo seu melhor amigo ali, o Klutzy, que era um caranguejo vermelho. E com base em tudo isso que eu acabei de explicar pra vocês, a gente pode ir pra melhor parte, a melhor festa, o melhor evento que já teve na história do Clube Penguin, na minha opinião. A Operação Blackout, ou Operação Apagão. Clube Penguin sempre se empenhou muito em ter eventos grandiosos e fantásticos, isso todo mundo sabe. Alguns dos melhores foram a Inclinação da Ilha, a Operação Molho Picante, o Salve o Migrator, mas o melhor de todos é a Operação Blackout. Nesse evento, que durou quase um mês, a edição do jornal do Clube Penguin anunciou que o Gary, que é o cientista da EPF, estava desaparecido, e as evidências mostravam que provavelmente ele tinha sido sequestrado. Por conta disso, a EPF entrou em alerta vermelho. Durante os dias que passavam, as coisas começaram a acontecer. O Herbert realmente tinha sequestrado o Gary e tentou implantar uma ditadura no Clube Penguin. Com o tempo, ele foi sequestrando todo mundo, todos os personagens e NPCs, inclusive a diretoria da EPF, que era secreta, ninguém sabia a identidade da diretoria da EPF. O plano dele era basicamente roubar toda a energia solar da ilha pra ele, por isso o nome Blackout, porque a ilha ficou completamente no escuro e no frio, ficou mais frio ainda do que já era, e ele também usou essa ferramenta de roubar toda a luz solar, que era uma ferramenta de calor, pra destruir a EPF. A coitada ficou toda acabadinha, bichinho. Então, com todos os membros oficiais sequestrados, sobrou pra nós, membros online, resolvermos a bucha. O enredo do evento teve 6 capítulos e cada um começava a cada 2 dias. Como eu falei, durou quase um mês. Foi do dia 14 de novembro ao dia 6 de dezembro. Mas esses capítulos começaram um pouco mais pra frente, porque teve um tempo até realmente começar o evento, quando as coisas foram acontecendo, a ilha foi ficando escura e etc e tal. As missões do evento constituíram basicamente em invadir o forte do Herbert e destruir o laser infravermelho dele, que era o que ele usava como fonte de calor. Uma das coisas que eu lembro de ter achado mais foda dessa missão e que me fez concretizar que foi a melhor época do Clube Penguin, foi a melhor missão do Clube Penguin, de verdade, gente, eu adorei esse negócio, foi o fato de ter sido revelado quem era a diretoria da EPF, e não era ninguém mais, ninguém menos do que a tia Arctic, a pinguim que escrevia o jornal do Clube Penguin, e que ninguém imaginava que seria ela. Na verdade, os fãs já imaginavam, tinham várias teorias de quem poderia ser, e ela era realmente a maior teoria de todas. Mas eu, como fã que não acompanhava ali a comunidade, porque eu era uma
uma criança muito mais nova, eu não tinha Twitter, não tinha rede social, não sabia mexer em blog, então eu realmente só jogava o jogo, eu não fazia ideia, entendeu? Depois disso vieram outras missões, como a Operação Molho Picante, que foi logo em seguida dessa Operação Blackout, e que envolve uma coisa que aconteceu na Operação Blackout. Eu posso explicar isso um dia, se vocês quiserem. Posso fazer um vídeo só sobre as missões do Clube Penguin, porque, tipo, tem muita coisa, todos os eventos, mas enfim, nenhum chegou perto da Operação Blackout. O Herbert era, tipo, o nosso Cebolinha, entendeu? O nosso Doutor Abobrinha do Castelo Rá-Tim-Bum. Ele sempre tentava, sempre dava errado, mas ele continuava tentando até ele conseguir. Quando ele achou que ele ia conseguir, ele perdeu de novo, e depois de 12 anos, depois de mais de uma década de Clube Penguin, ele nunca ganhou, pelo menos isso. Clube Penguin com certeza definiu parte do meu caráter. Eu adorava jogar os minijogos, eu adorava ler os livros que tinham na biblioteca do Clube Penguin, porque tinham vários livros lá contando várias histórias e contando toda a história do Clube Penguin desde 2005. Eu me senti uma detetive profissional resolvendo as missões, além de ter um gráfico de se impressionar nas missões, mas como eu citei antes, elas pararam de ser continuadas por conta de financeiro, sabe? Elas eram muito caras pra serem continuadas por conta da qualidade extrema que eles faziam ali, entendeu? Enfim, uma das coisas que eu não poderia deixar de citar era o famoso iceberg do Clube Penguin. Durante muitos anos mesmo, existia uma teoria de que o iceberg do Clube Penguin, que era uma área ali da ilha, se juntassem muitos pinguins ali na ponta do iceberg e ficarem batendo com a britadeira, em algum momento ele ia virar. Isso não aconteceu por mais de uma década. Só que no último ano do Clube Penguin, depois deles anunciarem a data limite de acabar o Clube Penguin, o iceberg finalmente virou e ficou dessa forma. A gente pôde ver que embaixo do iceberg tinha uma pista de dança, uns negócios ali. Foi uma homenagem bem legal do jogo pros fãs, porque realmente foi uma coisa que durou muito tempo. O pessoal tentava incansavelmente. Eu lembro de várias vezes que eu participei disso, mas não tinha a menor paciência, gente, porque eu sabia que não ia virar. Infelizmente, depois de 12 anos no ar e de moldar a infância de uma geração inteira de crianças, Clube Penguin foi oficialmente encerrado. Sua data limite foi estipulada para o dia 30 de março de 2017, e nós tivemos a última festa do Clube Penguin, que começou em janeiro de 2017 até o seu último dia de duração. No último dia de vida online do jogo, vários pinguins se reuniram no Forte Nevado para esperar os últimos minutos passarem do Clube Penguin junto com sua família de pinguins. Toda vez que eu assisto esses vídeos de despedida do Clube Penguin, eu fico toda arrepiada, porque realmente foi um jogo que me marcou muito, e sempre tem uma música triste no fundo para te deixar mais emotivo ainda. Se você foi um pinguim que cresceu jogando Clube Penguin, que participou da Operação Blackout, que participou da salvação do Migrator, que participou da virada do iceberg, eu não te julgo se você derrubou uma lágrima com esse vídeo. No final, aparece o aviso laranjinha dizendo: a conexão foi perdida. Obrigado por ter jogado Clube Penguin. Eu queria ter trazido muito mais coisa nesse vídeo, sinceramente. Eu queria que esse vídeo tivesse 2 horas pra contar tudo que pudesse ter em Clube Penguin, porque realmente foi muita coisa. Como, por exemplo, a soundtrack incrível do jogo, que cada ambiente tinha um som, cada jogo tinha uma música. Era muito foda, entendeu? Você tinha as músicas das festas. Nossa, de verdade, gente. Foi um jogo que durou mais de 10 anos, sendo atualizado com roupas, decorações, eventos, festas, tudo que podia ter atualizado. Eles continuaram alimentando o jogo até o seu último dia de vida. Enfim, eu espero ter entregue um pouco do que eu sinto com esse jogo pra vocês. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta aqui embaixo, por favor, a melhor experiência que você já teve com o Clube Penguin. Eu adoro ler os comentários de vocês e eu fico toda nostálgica lendo também. Enfim, eu vejo vocês daqui a alguns dias e é isso. Até o próximo.